Faz tempo que eu quero ter uma calça confortável, bonita e que me permita estar em vários eventos com a mesma peça. E é esse modelo que eu vou te ensinar hoje. Olá, tudo bom com você? A calça que eu vou te ensinar hoje é uma calça com elástico, bem fácil de fazer, um modelo ótimo para vários tipos de corpos e um modelo também bem versátil, podendo ser tanto esportivo quanto um modelo mais social. Vai depender aí do tecido que você vai escolher e dos acabamentos também. E falando em tecido, toda vez que você for modelar uma peça, você tem que levar em consideração se o tecido tem alguma elasticidade e se essa elasticidade vai interferir no modelo escolhido. Por exemplo, essa calça que eu vou fazer hoje, ela tem a boca dela, da calça, um pouco mais estreita. Então, se o tecido não tiver nenhum elastano, nem um pouquinho de elasticidade, você tem que passar pelo pé a fita fechada para ver se vai passar pelo pé, ou colocar um zíper na lateral ou uma abertura, enfim, você tem que saber que o tecido vai ter que passar por ali, né, sem rasgar, sem fazer força no tecido. Então é uma dica bem boa para você aí aprender a modelar a sua calça preferida. E se você gosta dos meus vídeos, é novo por aqui, aproveita e se inscreve. Abaixo do vídeo tem um botão para você se inscrever. E se você gostar do vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos, tá bom? Então, vamos à aula. Para fazer a interpretação dessa calça conforme eu faço, você precisa de ter em mãos o molde da calça base. E eu já tenho um vídeo no canal ensinando, é só você clicar na parte superior aqui do vídeo que você vai ser direcionado ao molde base. Com o molde base em mãos, você vai transferir ele para outro papel, colocando todas as informações que contém no molde base, ou seja, o fio do tecido, a linha do joelho, linha de gancho, linha do quadril. Eu vou começar a interpretação pela parte da frente. Então eu coloquei a câmera aqui mais próximo da parte de cima da calça para você ver melhor. E aqui na linha da cintura eu vou descer 6 centímetros. Esse valor é opcional. Você pode descer mais ou descer menos. E agora eu vou acompanhando a linha da cintura para marcar os 6 centímetros. Essa calça, ela é de elástico, então depois eu vou cortar uma tira reta, acrescentando aqui o valor do cós. Então você tem que pensar isso na hora que você for descer esse valor, porque às vezes você quer uma calça mais baixa, porque ainda vai acrescentar os 3 centímetros do cós. No meu caso, a largura do meu cós é 3 centímetros. Ou seja, minha calça ela não vai pegar aqui, ela vai pegar acima aqui 3 centímetros. Então, na hora de descer esse valor, você tem que pensar nisso. A calça de elástico, ela não tem abertura de um zíper, por exemplo. Então, como eu estou trabalhando com 1/4 do molde, eu preciso saber a largura do meu quadril dividido por 4 e distribuir esse valor aqui na nova cintura. No meu caso, meu quadril dividido por 4 dá 26. Então, eu tenho que pegar os 26 e distribuir aqui na linha da cintura, porque essa parte aqui é menor, né? Porque a cintura é menor do que o quadril, geralmente, né? Então, tem que pegar esse valor e distribuir aqui. No meu caso, eu vou precisar de acrescentar aqui 1,5 de cada lado. Aqui na lateral, na linha do quadril e na linha do gancho, eu vou sair para fora do molde meio centímetro. Isso é opcional, você pode nem sair ou sair um pouco mais, vai depender do seu gosto. E aí você pode ligar com uma linha reta, usando a régua, passando por esses 3 pontos, a cintura, quadril e gancho. Aqui na parte da frente da calça, na linha do quadril, eu saí meio centímetro e na linha do gancho eu saí 1 centímetro.
Do ponto da nova linha de cintura até o ponto marcado no quadril, eu vou ligar com uma linha reta. Do ponto marcado na linha do gancho, eu vou descer meio centímetro. E vou ligar com a linha curva, acompanhando aqui agora a nova marcação. Essa calça ela é um pouco ajustada na linha do joelho, então eu vou entrar 1,5 de cada lado. Vou ligar da nova linha do gancho até a marcação feita no joelho e também aqui na lateral, na linha do gancho, até a nova marcação feita no joelho. É preciso ou usar a régua ou fazer a lápis bem feito, acompanhando a curvatura conforme o corpo. Aqui na boca da calça eu também entrei de cada lado 1,5 centímetros. Vou ligar com linha reta da marcação do joelho até a boca da calça usando a régua. Para fazer esse bolso é bem simples. Na nova linha de cintura que você fez, você vai entrar para dentro do molde a partir da lateral o valor desejado. No meu caso aqui eu vou sugerir 9,5 centímetros. A altura que você vai descer aqui na lateral também é a gosto, mas é bom você colocar a sua mão para ver se vai caber, se não vai ficar apertado. Como sugestão, eu vou colocar aqui 11,5. E agora você vai ligar os dois pontos com uma linha curva, conforme o gosto. Eu estou fazendo pontilhado só para você identificar melhor no molde. Desse ponto que a gente marcou para cá, eu vou colocar 7,5. E vou descer com uma linha reta, esquadrando até a linha do quadril. Na lateral aqui, a partir da boca do bolso para baixo, eu vou descer 22 centímetros. Isso também é opcional. Esse bolso ele é bem grande, então se você quiser um pouco menor, você pode descer menos aqui. E agora você vai ligar desse ponto a esse. Você pode estar usando uma régua, você pode fazer ele quadrado também, é conforme o seu gosto. Eu vou fazer um pouco arredondado, então você pode usar a régua aí para te auxiliar. Onde está em vermelho é a interpretação da calça que a gente acabou de fazer, e onde está pontilhado é o bolso. Mesma coisa que você fez na frente, você vai fazer na parte das costas. Vai transferir o molde base para outro papel e colocar todas as informações no molde. Todas as linhas importantes, a marcação da pence, tudo que tem na base, você vai fazer também nesse papel. O mesmo valor que você desceu na parte da frente, ou seja, aqui nesse caso 6 centímetros, você também vai fazer na parte das costas, 6 centímetros. E aí é só ligar com uma reta. Eu tenho que medir na linha da cintura que eu marquei agora e ver quanto que falta para chegar ao valor equivalente a 1/4 do meu quadril, porque como eu disse, a calça tem que passar pelo quadril porque ela não tem abertura. No meu caso aqui,
a minha cintura tá dando um 24,5 e meu quadril, um quarto dele dá 26. Então eu vou colocar 0,75 para cada lado. Vou sair aqui na lateral do molde, na linha do quadril e na linha do gancho, meio centímetro, que foi o mesmo valor que eu saí na frente. Aqui no centro costas, na linha do quadril, eu vou sair meio centímetro, igual eu saí na frente. Aqui no gancho, eu vou sair 1 e descer meio, igualzinho também eu fiz na frente. E agora eu vou ligar esses pontos. Na linha do joelho e na boca da calça, eu também entrei 1,5 cm de cada lado conforme eu entrei na frente. E agora é só ligar os pontos. A interpretação da calça na parte das costas é o que está em vermelho e ficou dessa maneira. Eu já cortei os moldes e vou mostrar para você daqui a pouco, mas eu quero deixar uma dica para que não falte tecido na hora de você fazer a bainha. Toda vez que a calça vier estreitando aqui na barra, você tem que colocar a bainha no valor que fica na parte de cima da calça, na parte aqui da barra mais em cima, ó. Então, o que você tem que fazer? Você tem que dobrar a quantidade que você vai virar, no caso, o acabamento da bainha, né? Ó, vira para dentro, no caso aqui é mais ou menos 1 centímetro. Vira para dentro o valor da bainha. E aí depois é que você recorta aqui na lateral. Porque geralmente ele faz assim, ó. Aqui até que foi pouco, mas se a bainha for mais estreita ainda, vai fazer mais ainda. Então, se esse tecido aqui não tiver maior do que a beiradinha aqui da boca da calça, o que vai acontecer é que na hora que você virar para lá, vai ficar espremendo a boca da calça. Então, tem que estar no tamanho certinho para que não falte tecido na hora de cortar na bainha. Na hora de tirar o molde do bolso, você vai colocar um papel embaixo do molde da calça, vai passar a carretilha aqui em toda a volta, olha, riscar aqui tudo, aqui, ou passar um carbono também dá certo. Feito isso, o seu bolso vai ficar dessa maneira aqui, ó. E aí é preciso também fazer o acabamento da beirada do bolso. Como que eu faço? Eu coloco esse bolso em cima de outro papel, risco aqui, ó, a abertura do bolso, a boca dele, né? E aí eu vou marcar a largura do acabamento. Então, por exemplo, eu fiz com 3 centímetros, então eu venho marcando 3 centímetros a partir da boca do bolso aqui, ó. E aí o acabamento vai ficar assim, ó. É bom escrever no acabamento a lateral aqui da peça, ó. Coloque todas as informações também no bolso. E ainda falta cortar o cós. Eu não vou cortar um molde porque não precisa, é só você cortar uma faixa com a largura que você quer do cós. Lembrando que essa faixa tem que ser duplicada porque é o acabamento para frente e para trás. E todas essas peças precisam ser colocadas à margem de costura. Então esse é o molde frente da calça, a calça, o bolso e o acabamento. E aqui a parte das costas.
Lembrando que essa pence que está marcada aqui na parte das costas, ela não é feita no tecido, porque vai ser franzido, né? Então ela fica com o valor ali dentro, porém ela não vai ser executada na peça. Não pode esquecer de transferir as linhas de base do molde para o tecido, para que a calça não fique retorcida, principalmente a linha do joelho. Se tiver ficado alguma dúvida com relação a essa modelagem, você deixa abaixo nos comentários que eu te respondo, tá bom? Eu quero deixar um versículo para você que se encontra em Salmo 116, versículo 1 e 2. Diz assim: Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. O Senhor está sempre atento às orações que as pessoas fazem e Ele responde. É preciso você ter fé, é preciso você acreditar, é preciso você se prostrar diante dele, que ele vai te responder, tá bom? Deus te abençoe, fica com Deus e até a próxima. Tchau!